Hoje vou falar sobre dois autores que são perfeitamente comparáveis. Perfeitamente comparáveis. São contemporâneos, têm a mesma formação, escolheram a mesma carreira, são escritores, em part-time, e são perfeitamente comparáveis. Não podem ser mais opostos. Não podem ser mais divergentes. Quem são eles? Nicolau Maquiavel e Thomas More. Thomas More. A quem, com alguma ironia, o Papa João Paulo II, quando ele foi canonizado, ele é santo da Igreja Católica, São Tomás More, o pôs como patrono dos políticos, não deixa de ser irónico. Bom, porquê é que são, a primeira pergunta é, mas porquê é que são comparáveis? Porquê é que o senhor está aí a dizer que são comparáveis? São comparáveis por uma série de razões objetivas, não é subjetivas, é objetivas. Primeiro, eles são ambos europeus. Um nasceu em Florença, o outro nasceu no Reino Unido e, portanto, em Londres. Portanto, são ambos europeus. Isso não chega. Muito bem. Ambos são juristas. Numa época em que o ensino da universidade se fazia em latim e os manuais eram comuns, eram idênticos em todas as universidades da Europa. Esta ideia de que o Erasmus foi agora que se inventou é mentira. Já existia na Idade Média e até nesta altura, onde a Idade Média já tinha passado, no Renascimento já existia uma espécie de Erasmus, que era a livre circulação de professores pelas grandes universidades europeias, Bolonha, Paris, Sorbona, por aí fora, Coimbra, e Salamanca, e dos alunos. Nós temos muitos alunos formados fora, em Salamanca, então, é mato. Temos muitos professores portugueses, designadamente os Gouveias humanistas, que foram reitores e professores de universidades de todo lado, Bolonha, por todo lado. Portanto, esta ideia peregrina de que agora, no século XX, XXI, é que se inventou o Erasmus, é mentira, é falso. Já existiu. A Universidade Europeia já tinha inventado esta roda. Bom, portanto, os senhores em apreço, Maquiavel e Thomas More, estudaram as mesmas matérias, estudaram pelos mesmos livros e, pior, estudaram pela mesma língua, que era latim obrigatório. Quem fosse tirar um curso de matemática à universidade tinha que saber latim e fazer o curso em latim. Todos os cursos eram feitos em latim. Estudaram exatamente o mesmo. Não é comparável? Ambos eram juristas. Não é comparável? No mesmo tempo. Nasceram, são contemporâneos em termos de datas. Maquiavel nasceu em 1469 e More em 1478. Maquiavel morreu em 1527 e More em 1535. São contemporâneos. Não dá para comparar? Dá. São políticos. Maquiavel pertence a uma família de políticos, uma família famosa por exercer a política naquilo que era um pequeno principado republicano chamado a Toscana. Florença era a capital, por isso é que Maquiavel é chamado o Florentino. Bom, e nasceu na República, na República Florentina, e em 200 anos de tempo, mais de 50 pessoas da família Maquiavel estiveram no governo, estiveram na administração da República. Mais de 50, não é mau. Ora bem, More é uma pessoa, Thomas More, que segue uma carreira política. Se calhar não tinha tantos antepassados na
política, mas o que é facto é que ele foi um político de carreira, não é um meteoro da política. Reparem, foi deputado em 1504, speaker, aquele senhor que está na cadeira mais alta, aos gritos, na Câmara em 1523, Lord Chanceler do Rei em 1529. Isto é uma carreira política, não é um indivíduo que meteoricamente vai exercer um cargo e depois vai-se embora. Ora bem, Maquiavel teve azar na vida com a política e Thomas More teve azar na vida com a política. Até nisso são comparáveis. É um infortúnio que lhes bate à porta. O infortúnio de Maquiavel não é igual ao infortúnio de Thomas More, mas é parecido. Ele era um brilhante jurista, tinha começado a sua carreira em vários cargos administrativos e diplomáticos, aonde conseguiu brilhar pela sua inteligência, e eis não quando, em 1512, os Medici voltam e a monarquia é restaurada. E o pobre Maquiavel, que era republicano, que era de uma família republicana, que tinha nascido à sombra da República e que se tinha formado, não só como jurista, como político, à sombra da República, se vê escorraçado e se vê perseguido, foi preso. Costumo dizer que se calhar ainda bem que foi preso, porque a sua obra mais conhecida, O Príncipe, não se chama assim, tem um nome que nunca mais acaba, mas pronto, conhecido como tal, foi escrita na prisão. Há imensas obras importantes escritas na prisão. Foi escrita na prisão. Ora bem, o nosso Thomas More não teve este percurso. A Inglaterra também já teve uma república, mas não foi nesta altura. E era amigo pessoal de um rei, no mínimo exótico, para não dizer mais, no mínimo exótico, o célebre Henrique VIII. Henrique VIII, é preciso a gente enquadrar isto, hoje não faz sentido nenhum, isto hoje não faz sentido nenhum, mas naquela altura fazia. Henrique VIII casou-se, ou casaram, é mais casaram do que casou-se, casaram-no com Catarina de Aragão. Quem era a Catarina de Aragão? Era nada mais do que irmã do rei católico, Fernando de Aragão. Porquê? Porque era interessante haver uma aliança entre um país que tinha, enfim, uma enorme potencialidade, como se vê, fez um império, e a Inglaterra. O Reino Unido, aliás. E, portanto, era vantajoso. É um casamento vantajoso. Só que casaram-no muito jovem, teve uma filha, os filhos varões morriam todos. Aliás, é uma pecha que vai acontecer ao longo da vida do Henrique VIII. Os filhos varões morriam todos na juventude e só sobravam filhas. E, portanto, a filha que sobreviveu e que veio a ser rainha de Inglaterra, chamada Maria, mais conhecida em Inglaterra pela Bloody Mary, não é só uma bebida, houve uma rainha que se chamava que tinha como alcunha a Bloody Mary, Maria a Sangrenta. Porquê? Porque deu cabo dos protestantes à viva, uma carnificina, depois veio a meia-irmã, que era protestante, deu cabo dos católicos. O Reino Unido viveu, não é um povo assim tão civilizado como a gente o pinta hoje, viveu de carnificina em carnificina durante muito tempo, não é por acaso que o Locke vai dizer, isto tem que acabar, tem que haver tolerância, senão isto não há progresso. Já vamos ver isto depois. Ora bem, e o nosso Henrique VIII, casado miúdo com a Catarina de Aragão, que sempre respeitou,
Começou-se a afeiçoar por uma série de senhoras, ele gostava de senhoras, era uma época em que era normal os homens gostarem de senhoras, achou uma graça especial a uma rapariga nova, bonita, há quadros dela que se podem mostrar, Ana Bolena. E não havia maneira, porque ele estava casado pela igreja, como é que ele ia fazer? Não havia cá como é hoje, não é? Ainda por cima um rei não se pode andar a divorciar, hoje pode, não é? Hoje pode, como é evidente, mas enfim, naquela altura não se podia divorciar assim gente a torto e a direito. E então qual foi o estratagema que os juristas que o acudiam acabaram por inventar e descobrir? Não, espera lá, isto não está tudo perdido. O senhor é primo dela. Bom, isto não tem novidade nenhuma, porque os reis naquela altura eram todos primos uns dos outros, até naquela altura e praticamente até agora. Agora, com a intrusão dos plebeus nas monarquias, vai ser mais difícil. Vão ter que ser primos, mas é de chofés de praça e outras coisas. Enfim, é mais complicado continuarem primos uns dos outros. Ainda são, mas é uma questão de tempo. Agora, naquela altura, só havia príncipes nas casas reais, praticamente, e, portanto, eram todos primos uns dos outros, e primos do Papa, e sei lá mais que. Bom, e, portanto, descobriram uma teoria ótima, que é esta. Como são primos, tinham que ter pedido uma dispensa matrimonial ao Papa. Isto é, não se podem casar dois primos, não se podiam casar dois primos. Ainda hoje há, mas não, é só para primos direitos e primos e tios, coisas assim. Sem se pedir, não se pode casar catolicamente, sem pedir uma dispensa matrimonial. O doutor professor Guimarães de Loureiro sabe isto bem, porque lida com isto há muito tempo como eu, na qualidade de genealogista. Qual é o motivo? Porquê? Bom, por causa da consanguinidade. Não tanto, não tanto. Era permitido dois primos casarem? Era. Era permitido o tio ou a tia casar com o sobrinho? Era, vejam bem. Era permitido a uma senhora muito mais velha casar com um jovem? Era. Só era preciso que se não fosse parente não havia tanto problema. Se fosse parente era preciso uma dispensa matrimonial. Isto é, tínhamos que andar à procura de onde é que vinha o parentesco. Às vezes o parentesco era apenas contra-parentesco, isto é, era a cunhada, não havia consanguinidade, mas havia um parentesco de natureza religiosa e mesmo isso tinha que ser dispensado. Porquê? Por causa das heranças, por causa, no fundo, de todo o património que estava envolvido. Não era o problema da consanguinidade, não havia genética na altura, não se percebia bem isso. Claro que era proibido o casamento entre irmãos e entre parentes do primeiro grau, mas facilitava-se muito a nível do parentesco, muito mesmo. Agora, para não haver confusões, era preciso, patrimoniais, dinásticas, era preciso uma dispensa matrimonial. Bom, e no caso do Henrique VIII não havia dispensa matrimonial. Esqueceram-se, não sei o que aconteceu, não houve, não pediram. E os advogados do Henrique VIII e o Henrique VIII diziam, portanto, eu tenho muita pena, não sabia, eu era rapaz novo, ninguém me disse nada, eu casei na boa fé, mas o meu casamento é nulo. É nulo, porque como não tem a dispensa matrimonial prévia, o casamento é nulo. Se é nulo, eu estou em pecado, vivo num pecado horroroso, concubina. Bem, o Papa ficou em pânico. Esta é que é a realidade. Ficou em pânico. Porquê? Porque o Papa era aliado e era vizinho das duas Sicílias. A Itália não tinha unidade política, os Estados Pontifícios confinavam com o reino das duas Sicílias. E quem é que era o rei das duas Sicílias? O rei de Aragão. Ups! E agora? Pois é, ele era rei das Baleares, da Flandres e das duas Sicílias. E, portanto, o Papa, o território do Papa, o chamado Santa Sé, os Estados Pontifícios, eram vizinhos de um reino de que era rei o irmão da dita senhora. Epá.
E o Papa pensou, e bem, eu não quero chatices com este gajo. Não quero. Bom, e portanto, à boa maneira da diplomacia vaticana, quando não quer uma coisa, mas a coisa é complicada, empurra-se com a barriga para a frente. O que é que isto quer dizer? Roma é eterna e, portanto, o procedimento também passa a ser eterno. Daram anos a dizer, não, mas é que sim, mas é que também, não é causa de nulidade, se não havia intenção, se não havia intenção é sanável. Até que o homem chateia-se e diz, eu quero isto resolvido. E então o Papa manda uma missão, um tribunal, ao mesmo tempo exploratório, para resolver o caso in loco. In loco, para não estarem carta para cá, carta para lá, não havia telemóveis, e portanto o bispo, o cardeal, aquela gente toda, foram mandados de barco para a Inglaterra para julgar o tema. Núncio e tal, tudo aquilo foi. Criaram um tribunal e andaram para ali anos a enrolar e enrolar, porque não queriam chatices com o rei. Com o rei, leia-se, com o rei de Espanha, no fundo. Já havia uma unificação, como se lembram, o rei Fernando e Isabel a Católica unificaram praticamente a meseta toda e conquistaram Granada e, portanto, e contrataram o Colón e começaram a expandir. Bem, e o Papa não quis chatices com o rei. Basicamente é isto. E, portanto, o rei irritou-se com aquilo e há um cardeal traidor, que eu não me lembro do nome, Wolsey, ou assim uma coisa parecida, Wolsey, não me lembro do nome, exatamente como é que se escreve, que era cardeal da Igreja Romana. Vai ter com o rei e diz assim, mas o senhor está a fazer isto mal? Estou a fazer mal? Está. Para que é que o senhor precisa desta porcaria, deste tribunal aqui dentro, a engonhar? Já se percebeu que os gajos estão a querer engonhar. Então o que é que eu faço? Então o senhor faz a mesma coisa que o Lutero propôs e o Calvino. Toma conta do reino e diz assim, desculpe, eu é que sou o chefe de Estado, eu é que sou o soberano. A religião vai ser tutelada por mim. Eu vou criar a minha própria Igreja Nacional. A Igreja Anglicana. Anglicana quer dizer inglesa, dos anglos, não é? Anglo-saxónica. Anglicana. Eu vou criar a minha própria igreja. Mas os padres não aderem, nem as freiras. Não, mas isso faz assim. Isto é tudo verdade. Conventos, expulsa as freiras, não quero sempre freiras para nada, e confisca os terrenos e os mosteiros. E depois dá aos nobres que lhe prestarem vassalagem. Acaba com os frades e corre com eles e faz a mesma coisa. Nacionaliza os bens dos frades, está a ver? E depois ao clero que ficar, aos que não ficarem, tudo fora. Cabeça fora, se for preciso. Aos que aderirem, o senhor dá-lhes uma benesse. Qual é? É os gajos casarem. Os gajos querem é casar. O senhor faz uma lei a dizer que deixa que eles se casem, dá-lhes umas terras, os bispos também, fica tudo em casa. Isto é um cardeal que propõe isto ao outro. E o gajo, é boa ideia, vou fazer isso. E é assim que nasce a reforma. A reforma em Inglaterra. A reforma em Inglaterra não é tão cáustica e tão contundente como o calvinismo, que é radical, tirar os santos fora. E o tipo esfrega as mãos e diz, pois, é uma grande solução, eu mando este cardeal e esta escumalha toda embora e o que é que faço? Eu vou criar aqui a minha própria igreja. Não é tão radical como o calvinismo, segue as lógicas do Calvino, e tem uma lógica quase determinista e fatalista da história, mandou partir os altares, mandou partir os santos, mandou partir, rasgar as pinturas sagradas, mandou destruir os crucifixos, e por isso é que as igrejas calvinistas não têm nada. Tem um púlpitozinho, um gajo falar, acabou com os sacramentos.
os luteranos menos um bocado, mantêm ali um simulacro, com umas vestes, com os balandraus e tal, acabaram com a mesma coisa, acabaram com alguns santos e não sei o quê, mas ainda tem alguns crucifixos, enfim, aquilo é mais atenuado, e depois a Igreja Anglicana manteve tudo. Se os senhores forem à Inglaterra assistir a uma missa anglicana, não se distingue da missa católica. Até rezam pelo Papa, calculam, antigamente rezavam da Queen, e ainda hoje rezam pela Queen, mas o que acontece em Inglaterra? Os católicos rezam pela Queen e pelo Papa, e os anglicanos também, portanto nem se distingue. Não se distingue, a missa em inglês traduzida é igual. É igual. A High Church of England e a High Church of Scotland praticamente não se distingue da Igreja Católica. A única diferença é os padres poderem casar e tem algumas pequenas variantes. Bem, os sacramentos deram cabo dele, mas enfim, têm simulacros de sacramento. De maneira que a reforma não se... Para o comum dos mortais, tirando a carnificina de matar freiras e bispos e padres, não se percebe muito, a nível do ritual, a grande mudança. Não, é mais ou menos igual. Foi muito gradual, foi muito devagarinho e é praticamente igual. E com o Vaticano II, a Igreja Católica tornou-se protestante na fórmula e, portanto, aproximou-se deles. E o Chico agora está a querer dar cabo do resto. Mas, enfim, isso é o resto, não interessa agora. E, portanto, a questão central era acabar com a autoridade do Papa e transferi-la para o rei. Eu é que sou a tutela da Igreja Anglicana, eu é que nomeio os bispos. Ainda é hoje. A rainha que é a protetora da Igreja Anglicana, é o Papa da Igreja Anglicana. Por isso é que ela é anointed. Ela é sagrada com óleo santo, com óleo do crisma, com óleo com que se ungem os reis, porque ela tem este lado extraordinário que é, ela é o chefe da Igreja Anglicana. Bom, o nosso Thomas More era ministro-chanceler, coisa que os senhores não sabem o que é, mas eu explico. O ministro-chanceler é o ministro que tem a chancela. O que é isso, a chancela? É o carimbo, o selo que autoriza a lei. Sem a chancela, não há lei. Os ingleses, que são civilizados, ou eram até uma dada altura, antes de entrarem estes muçulmanos todos e arredores, tinham uma regra muito importante para a democracia. The king cannot act alone. Isto é importantíssimo. O rei não pode agir sozinho. Nunca! É nulo! Because the king can do no wrong. Porque o rei não se pode enganar. E se agir sozinho, engana-se. E, portanto, o rei tem sempre que ter alguém que não ele, que assine com ele e assuma a responsabilidade. Se o rei atuar sozinho, a norma é nula. Não tem qualquer efeito. The king can do no wrong. Não se pode enganar. Therefore, portanto, the king cannot act alone. O rei não pode atuar sozinho. E quem é que atua com o rei para dar a validade à norma ou à decisão? O Lord Chanceler, o tipo que tem a chancela, o carimbo, o selo, com as armas reais, que são do Estado, no fundo. Diz, ok, está certo, pode andar. E quem é o Lord Chanceler? Thomas More. Na altura já Sir Thomas More. Já tinha sido nobilitado e tinha o título de Sir. Sir Thomas More. Lord Chanceler. É claro, para fazer a lei nova, era preciso que o Sir Thomas More carimbasse a lei. Quer dizer, eu estou de acordo, isto é legal. E era legal, era. Em Inglaterra, o Parlamento pode fazer tudo. O Parlamento, portanto, o rei, quando respalda no Parlamento, pode fazer tudo. Pode acabar com a monarquia, como já acabou no tempo do Cromwell, e depois pode repor a monarquia, como já fez
quando o Cromwell pôs lá o filho, pode fazer tudo, tudo. Por isso é que aquilo é uma democracia, uma monarquia democrática. Porquê? Porque se o Parlamento, eleito agora, pode fazer tudo e não faz, é porque consente. Quem cala, consente. Logo, a rainha tem a legitimidade democrática. Porque o rei pode tirá-la amanhã, o Parlamento pode tirá-la amanhã, não há problema nenhum. E não tira. Mas é preciso a chancela sempre, o Lord Chanceler. E o problema é que o Lord Chanceler é católico, apostólico, romano, praticante. E o Thomas More diz ao rei, olha, eu sou seu amigo de infância, e era, sou seu amigo de infância, sou o seu Lord Chanceler, mas Deus está primeiro. Primeiro, a minha religião. Primeiro, o transcendente. Depois é que veio o rei. Deus e o rei vem em segundo lugar. E diz ele, mas olha, eu quero assinar isto, como é que a gente vai fazer? Não assino. É claro, o que é que acontece? Tirou, expulsou do Lord Chanceler. Só que o gajo, não é verdade, publica um livro que foi uma bomba, chamado A Utopia, o Tratado da Melhor Forma de Governo, publicado em 1516. E a utopia, que significa em lugar algum, que não existe geograficamente, topos, topei, quer dizer lugar em grego, é um prefixo de negação, como nós temos in, não é? O topos quer dizer não há lugar. O topos, algo que não existe em qualquer lugar. Ora bem, a utopia, mas o pior é o seguinte, o tratado da melhor forma de governo, escrito em latim. E o que é que ele faz ali? É uma ilha, mas espera lá, a Inglaterra o que é? É uma ilha, é uma ilha, pois, em que as pessoas na ilha da utopia não tinham propriedade privada, viviam todos à sombra da igreja, e ali era o caos, não era uma balbúrdia, tudo, não havia partilha comunitária de bens, por isso é que o homem é neoplatónico, porque isto equipara-se àquele modelo comunista da República, comunista, avant la lettre, não é verdade, da República. A vida estava toda programada, o trabalho era obrigatório e havia uma divisão equitativa do trabalho, era obrigatório, os lazeres e as refeições eram comunitárias, tal como em Platão, as atividades marginais eram corridas, não havia vícios, não havia imoralidades, a prostituição era proibida, não havia jogos de azar, não havia caça pelo prazer, só se fosse para comer, não havia uma economia monetária, havia uma economia de troca direta, não havia cobiça pelos metais nobres, mais uma chazada na Inglaterra, a família era a base da sociedade e, portanto, era o núcleo constituía a sociedade, chazada no rei, que estava a querer arrebentar com a família. O órgão mais importante era um Senado, apelo ao Parlamento, etc. Os interesses individuais subordinavam-se ao interesse coletivo, nada do que se estava a passar em Inglaterra. E, portanto, reparem bem, um tipo que é ministro-chanceler, é uma espécie de... Não havia primeiro-ministro, ele seria o primeiro-ministro daquela altura. Não havia a figura do primeiro-ministro, é muito posterior. Enfim, vamos pôr em nomes atuais, seria o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é corrido porque o gajo se quer divorciar e o outro não aceita, coisa que já deu bronca. E há um livrinho em que o gajo põe tudo em xeque. É uma parábola, também. De maneira que não há dúvida que isto se põe de uma forma muito agressiva, não é? Porque Thomas More não é um cidadão qualquer que resolve protestar. É o ex-ministro, chanceler, Lord
chanceler, amigo do rei, que vem para público dizer: eu estou contra isto, isto é uma vergonha. Uma bronca, mas uma bronca nacional. E o que é que o rei faz? O rei era amigo dele, atenção. Tira-lhe o título, já não és sábio. Tira-lhe a propriedade, já não és rico. Rebenta-lhe com aquilo tudo que ele tinha na carreira, já não és ninguém. E ele continuou. E ele não abdicou. Nunca traiu a sua fé. É claro, foi preso. Foi para a Torre de Londres. Tower of London, que era uma prisão. E o rei pediu-lhe, suplicou-lhe: pá, tu és meu amigo. É pá, diz que sim, pá, que eu não te chateio, devolvo-te as coisas e deixe-te reformar. É pá, não chateies e tal. E o outro: pois é, mas primeiro está a religião, primeiro está Deus, primeiro estão os meus princípios. E é claro, o nosso Henrique VIII acabou, como era inexorável naquela altura, por matá-lo. Ainda lhe fez uma benesse, que era dizer assim: tu devias ser enforcado, mas, como és nobre, tens um privilégio, que é cortar-te a cabeça à machadada. Vejam, ainda havia generosidade na altura, não é? Em vez de ser enforcado, vamos-te cortar a cabeça à machadada. Para os nobres era assim. Vejam bem, os tempos que a Europa já teve. E o nosso Henrique e o nosso Thomas More foi decapitado por causa desta atitude. É claro, mártir da religião, mártir da fé, perseguido pela sua fé, canonizado. São Tomás More. Ora bem, e o nosso Maquiavel? Isto é que é comparar, não é escrever o que fez o Maquiavel, escrever o que é que fez o outro, e não comparar, que é o que os senhores põem. A diferença não é justapor, é uma coisa, comparar é outra. Já vimos, Maquiavel é perfeitamente igual e idêntico a tudo mais, mas que também teve o azar de ser preso, não foi decapitado, e no final foi escorraçado para uma terriola onde ele tinha uma casa, por sinal, chamada São Cassiano, que era uma coisa na província, um lugarejo. E o homem, coitado, tem memórias onde escreve isto, não me lembro, porque os senhores fazem uma coisa de vómito, que é: diga lá quais foram as obras de Maquiavel. Foi o Príncipe. E acabou. E as outras obras são fundamentais, como a História de Florença, o discurso sobre os primeiros 10 livros de Tito Livio, enfim, a arte da guerra, até a Mandrágora, que é uma peça, ninguém sabe. A ignorância é uma espécie de berloque hoje em dia. É o Príncipe. Fazem-me lembrar aquele concurso da Miss Universo, em que elas agora já têm, não podem só ter plástica, têm que ter 2 dedos de testa, e então leram todas o Príncipezinho, não é? Do Saint-Exupéry, que tem 10 páginas. Então, leu algum livro? Eu li, então o quê? O Príncipezinho. É um livro mais pequeno que aquilo, não, nem um folheto de um remédio. Bom, não queiram ser assim, não queiram. Um mínimo de cultura nunca fez mal a ninguém, até porque são obras cruciais, são obras fundamentais. O nosso Maquiavel é o oposto a isto, o oposto. Morrer pela fé, morrer por princípios. Que ideia! Já viram os conselhos que ele dá ao príncipe? Eu vou ler-vos, que está aqui na página 453, mas não é mau. A ideia dele é: o príncipe se manter no poder, esse é que é o objetivo da política, é manter o poder, conquistar, exercer e manter o poder. Tem que fazer tudo, incluindo iniquidades, incluindo coisas imorais. Também tem que fazer algumas certas, mas tem que fazer.
obrigatoriamente, tem que tomar medidas imorais. Porquê? Porque senão não consegue ir lá. Mas imorais como? Por exemplo, isto são conselhos dele, atenção, deve ocultar os seus vícios do escândalo público. Não deve ter vícios. Isso é que era conselho bom. Não se deve embebedar, não se deve debochar. Não. Ele tem que ocultar os vícios. Já viram? O príncipe deve ser cruel sempre que necessário. Cruel? Sim, cruel. Deve usar de má fé quando a má fé for mais útil do que a boa fé. Deve mandar, coisa que todos fazem ainda hoje, mandar executar as tarefas impopulares a subordinados. Há uma tarefa impopular, eu sou o primeiro-ministro. Vou mandar a diretora-geral anunciar isto. E eu estou no estrangeiro, numa visita à ONU. Não estou cá. Olha, então a diretora-geral anunciou. Que chata, pá. Está a perceber? O príncipe deve sempre mandar executar as tarefas impopulares a seguidores seus, a subordinados seus. Deve usar ou do direito ou da força, conforme for mais eficaz. Deve ser obedecido pela estima ou então pelo medo. Pois. Covid-19. Não. É tudo pela estima. De certeza absoluta. Foi pela estima. Só pela estima. Pois é. Bom, por conseguinte, temos aqui claramente comparar é isto, uma grande ruptura. De um lado, um pensamento idealista, Thomas More. Do outro lado, um pensamento realista e, portanto, realista levado ao extremo. Amoral. Não é imoral, é amoral. Tanto faz praticar o bem como o mal. Qual é que é mais eficaz? Neste caso, é o bem ou o mal? É o mal. Então faz-se mal. Não é o bem. Pronto. Vamos ver, a moral é isto. Porquê? Porque, frase que os senhores gostam muito, tal como as misses, porque os fins justificam os meios. Esta frase toda a gente sabe. Os fins justificam os meios. Eu, quando havia orais, era assim. Ora bem, qual é a obra de Maquiavel? Pergunta que eu faço sempre. O que é que Maquiavel tem de revolucionário? Eu diria tudo. Os senhores só falam desta parte da imoralidade, que é aquilo que é telenovela. Ui, que mau, que ele é que mau! Não. Quem é que... Diga-me 2 pais do Estado contemporâneo. Maquiavel, Baudin. É um dos pais do Estado. É um dos pais do Estado e do direito público. 2. Propõe a unificação italiana. Mas cuidado, estamos no século XVI. Não é? Estamos no século XVI. Ele nasce no século XV e escreve no século XVI. Ou seja, só para terem uma ideia, ele nasce em 1469, 1500, que é mais ou menos a meio, é o descobrimento do Brasil, o achamento do Brasil. Agora não se quer falar de descobrimento. O achamento do Brasil é 1500. Estava o Pedro Álvares Cabral a pôr um pelourinho no meio de uma data de índios nus, com uma pena de pavão na mão e outra pena de pavão no pé, e o Maquiavel estava a fazer isto. Atenção. Estão a ver bem a ideia. A ida à Índia é desta altura. É desta altura. Bem, portanto, não havia intenção nenhuma, qualquer, de unificar a Itália, Mântua, aqueles principados todos, Veneza, Florença, os Estados Pontifícios, as 2 Sícilas que eram do rei. E este gajo diz, não, isto tem que ser tudo junto.
Porquê? Porque tem a mesma cultura, fez parte do Império Romano, tem a mesma língua, tem os mesmos costumes e estão repartidos em estados minúsculos e sujeitos a invasões do norte, sempre do norte, a Áustria, vinha tudo do norte. Tem que acabar. Tem que ser tudo unido. Com quem? Cá está o princípio amoral, com um rei. Um rei, sim, um rei. Para haver uma conquista é preciso um rei. Um rei do norte. Ele achava que era o... Não foi o César Borgia, mas reparem, foram buscar um duque do norte, o duque de Saboia, para ser rei da Itália unida. Quando? Com o Garibaldi e com o Cavour em pleno século XIX, meados do século XIX. Longíssimo desta data. Isto é uma profecia genial e é de Maquiavel. Em segundo lugar, é preciso subordinar a Igreja. O quê? É preciso subordinar a Igreja. Porquê? Porque a Igreja tem duas vertentes. Tem uma vertente de Estado, que é um Estado igual aos outros, mas depois tem infiltrado dentro dos nossos pequenos Estados uma rede de conventos, de freiras, de frades, de bispos, de dioceses, estão a perceber? Paróquias. E tem um poder invasivo dentro do nosso território, que é controlar a ideologia das populações. Não pode ser. É preciso não só destruir fisicamente o Estado Pontifício com a unificação, como subordinar a Igreja. No fundo, na lógica da reforma, na lógica da... No fundo era contra a religião, que ele queria destruir a religião, coisa que está a acontecer outra vez. Já aconteceu com o iluminismo, isto é reincidente. Preciso destruir a Igreja, preciso destruir as confissões. Aconteceu com o marxismo, não é? A religião é o ópio do povo. Destruir igrejas, destruir... Não é? Isto é sistemático, não é uma vez só. A história repete-se. Agora vamos entrar noutro ciclo de destruição da religião. Os senhores vão assistir e eu também. Bom, como é que é a ideia? Vai ser uma unificação, estão a preparar isso, uma unificação das religiões, quem ficar de fora leva na corneta. Portanto, centralizamos isto no César, centralizamos isto num novo César, que aí vai, um César mundialista. Escrevam, senhores alunos, eu sou novinhos, não acredito. Eu andei a fazer profecias sobre os terremotos e sobre os vulcões, já há 4 grandes vulcões em funcionamento. Hoje houve um terremoto na Grécia, vamos ver se eu me engano. Tenho isto escrito, não é? Há anos, a professora Teresa ainda era algo. Bom. E por conseguinte, atenção, era preciso acabar também com a rede religiosa que controla o povo, que controla a mentalidade, no fundo a ideologia popular. Era preciso acabar com a forma da guerra, porque a forma da guerra era uma forma, curioso, isso hoje não acontece nada. Não. A indústria da guerra não estimula nada conflitos, era o que faltava, estimula lá agora. Veja-se o que aconteceu com os submarinos da Austrália. Que ideia, não há conflito nenhum. Não há? Pois. O que os tipos diziam, claro, naquela altura não havia submarinos nem aviões, é que a indústria da guerra era causa da guerra. Qual era a indústria da guerra na altura? Era a condota. Condota. Condota com 2 T já agora, para não serem ignorantes. O que é condota? A condota é uma milícia do tipo legião estrangeira, uma milícia de mercenários pagos a peso de ouro, mesmo, literalmente, a peso de ouro, porque eram pagos em ouro, que combatia a quem lhes pagasse mais. A milícia era muito boa, por sinal, atenção, não é? Não estamos a falar de uma tropa fandanga, não é o Pancho Villa, era uma indústria a sério, era uma empresa magnífica, várias, que era alugada e dizia, faz favor, invada ali a cidade de Mântua. Está bem. Quanto? X, é pouco, mais Y. E porquê é que os príncipes pagavam bem?
pagava uma espécie de success fee no fim, porque senão o outro príncipe, que era atacado, ia ter com ele e dizia, quanto é que o gajo deu? Eu dou mais. E aquilo virava-se ao contrário. Isto chamava-se a condota. E os homens que dirigiam a condota, i condottieri, os condutores, não é? Eram milícias de alugar. Ainda bem que isso já não há. Não há? Interessante. Então o que é a Blackwater? Ou a chamada Academy? Os senhores já investigaram a quantidade de condotas que se utilizam na guerra nos nossos dias, no século XXI? Procurem em Blackwater. Depois daí para a frente. O Blackwater criou, já não existe, criou um modelo. São ex-soldados das Forças Armadas, regimentados numa milícia paga que se aluga para fazerem guerras. Que interessante. Afinal existe. Afinal existe. A peso de ouro. Quem é que aluga? Olha, a CIA, por exemplo. Bom, assim não há controle parlamentar. Os senhores estão a invadir nós? Não, nós estamos aqui quietos. Não, mas estão ali uns soldados. Mas não somos nós. Aquilo é uma empresa de massagistas. E dizia o Maquiavel, a única maneira é acabar com isto. E como é que se acaba com isto? De uma maneira simples. Os países têm que criar, cada um, a sua milícia nacional. Têm que criar exércitos próprios. Têm que criar forças armadas próprias. Não podem alimentar a indústria da guerra, porque a indústria da guerra fomenta mais guerras. Quando não há, eles inventam-nas. Só não ganham dinheiro. Cá está mais uma profecia. Todos os Estados hoje em dia têm milícias, têm exércitos profissionais. E, portanto, se virem a ideia de que a República é boa para velocidade de cruzeiro, o príncipe é obrigatório para uma conquista ou uma guerra, porque faz de bandeira, a ideia do Estado de Direito, essas ideias todas, como vem, aliás, aqui no manual, são ideias que têm o fundamento maquiavélico. Esta ideia maior de a metodologia de avaliação é realista, eu quero lá saber, ele dizia uma coisa extraordinária, dê-me a realidade política, ainda que obscena, mas não uma realidade virtual. A realidade virtual estava na moda, eram as utopias, era o sonho da cidade de Deus, era o sonho, estão a perceber? O sonho do comunismo platónico, estou-lhe sempre a chamar assim, o sonho, e depois vai continuar, não é? Várias utopias que vão existir pelo tempo fora, não é? Esta ideia do céu na terra. Ele disse, não, esquece isso. Maquiavel era um estupor. Estava a morrer de uma forma dolorosa e a sua última frase foi, eu quero ir para o inferno. Não é um estupor. Não tem qualificação. Mas é um gênio. Mas é um gênio da política. É um homem iluminado, é um homem que há um tempo, quer dizer, quando se estudam as doutrinas políticas, há o antes e o depois. Isso é que se vê, é por aí que se vê se as pessoas tiveram ou não um papel crucial na história. Quando há um antes e um depois. Há imensos estupores com um antes e depois. Aliás, muitos deles. Há um antes e um depois de Marx, há um antes e um depois do Hitler, há um antes e um depois. Há imensos estupores do Adam Smith, há imensos estupores, uns piores que os outros, que criam um antes e um depois. Não interessa nada. O que interessa é a intervenção crucial, a intervenção irreversível que tiveram no processo histórico. E este é um deles. Aqui tem uma comparação entre Maquiavel, não esgotei o assunto, é só explicar como é que se faz.
entre o Maquiavel, realista, hiperrealista, e um santo hiperutópico chamado Thomas More. Contemporâneos, ambos juristas, perfeitamente comparáveis. E pronto, ficamos por aqui.